Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema do Evangelho de hoje é a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Jesus, de modo enfático, diz que os saduceus estão no erro. Os saduceus que fazem a pergunta a Jesus de quem será a mulher na vida eterna depois de se casar com 7 irmãos, eles não acreditam na ressurreição. E Jesus mostra que eles estão no erro pela falta de fé na ressurreição dos mortos, e estão no erro porque não conhecem a Escritura. Jesus mostra que Moisés, ao falar de Deus como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, já abre uma esperança de ressurreição, porque nós cremos no Deus da vida eterna. Como diz Jesus, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então a Sagrada Escritura precisa nos dar a firmeza da fé e entender que nós esperamos a vida eterna. Irmãos e irmãs, Santo Agostinho dizia: uma vida sem eternidade é indigna do nome de vida. Verdadeira é só a vida eterna. Então, para Jesus, a imortalidade, queridos irmãos e irmãs, é mais do que uma sobrevivência. Essa vida eterna e a nossa vocação à imortalidade, a viver para sempre no reino de Deus, é sobretudo uma vida feliz, serena, de paz eterna, junto de Deus. Assim nós vamos entender o pedido do ladrão na cruz. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus abre as portas do céu para aquele que pede a vida eterna. Assim o Senhor deseja abrir as portas do paraíso a cada um de nós quando Ele nos chamar. Que possamos rezar: lembra-te de mim, Jesus, na vida eterna, no teu reino de amor, de justiça, de paz e de fé. Então Jesus, ele está comunicando a esperança e o conforto ao nosso coração. Nós também desejamos encontrar aqueles que partiram, que nós amamos, e um dia estaremos todos unidos diante de Deus, louvando e glorificando o Senhor. Irmãos e irmãs, Santo Hilário dizia sobre o tema da morte e da vida eterna.
Podia o Deus imortal dar-nos uma vida sem outro horizonte que a morte? Santo Hilário reconhecia que a morte não é o ponto final na nossa história, na nossa vida, mas a morte é Páscoa, é passagem para Deus, é início de vida eterna. Ele continua: podia inspirar-nos tanto desejo de viver, se não pudéssemos ir além dos horrores da morte? Assim eu gostaria de dizer que Deus não nos fez para a morte, mas Ele nos dá a vida para vivermos eternamente. Que possamos pedir ao Senhor a graça de experimentar a presença dEle na nossa vida, que essa presença nos ajude a indicar o caminho do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.